E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Control. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu venho trazer para vocês aí mais uma informação para quem deseja fazer um upgrade no notebook, mas não sabe o que fazer exatamente. Geralmente pessoal, os upgrades que a gente pode fazer em notebook, primeiramente seria aumentar a capacidade de memória RAM ou simplesmente adicionar um SSD. É claro que o ideal seria você fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas o intuito do vídeo aqui é você ter o menor custo possível. Tá? Então o que nós vamos ter para o cenário de hoje? Estou aqui com esse notebook que é um Acer 5750. Ele está equipado com um HD convencional de 500 GB e com apenas 2 GB de memória RAM DDR3. Tá? Isso também é outra coisa que tem que ser levada em consideração. Né? Qual que é a capacidade de armazenamento atual que você tem no seu notebook e qual que é o tipo de memória e qual a frequência que ela trabalha. Tudo isso aí pode influenciar, né, no resultado final. São vários e vários cenários que isso pode ter uma diferença, tá pessoal? Então é muito importante, a gente não pode ter isso como regra, mas e como parâmetro para você ter uma ideia daquilo que você pode melhorar para o seu notebook ou até mesmo para o seu computador de mesa, tá? Mas no caso, no vídeo de hoje, nós vamos fazer um teste aqui nesse cara que é um Acer, que é um notebook, tá? Então a dúvida é, aumento o meu desempenho no meu computador ou eu aumento a minha velocidade com este SSD aqui, que inclusive esse aqui é um cara que eu fiz um unboxing dele no vídeo anterior, que é um Teclast, que eu adquiri no site do AliExpress. Então se você quiser saber mais sobre esse SSD, que é bem bonito por sinal, confere aí, vou deixar o link na descrição. E também segue o link na descrição para quem quiser participar do nosso grupo do WhatsApp. E se você já gostou do vídeo, não esqueça então de curtir e também de se inscrever no canal. Beleza, galera? Então vamos lá aos testes e nós vamos ver o que compensa mais no caso desse notebook aqui com esse cenário. Então bora lá. Bom galera, então o notebook aqui já ligado, certo? Então como eu disse, é um Acer 5750. Se a gente der uma olhadinha aqui nas configurações dele, então vejam que a princípio ele está com 2 GB de memória. É um processador bacana, tá pessoal? No caso aí é um i3 de segunda geração, aonde ainda dá um bom caldo nos dias de hoje, tá pessoal? Então é um notebook relativamente bom para fazer qualquer tipo de trabalho atual. Não vou dizer aí para jogar, mas quem sabe a gente pode até testar um joguinho aqui nele depois, tá bom? Isso é um outro assunto. Mas como eu disse, pessoal, a questão aqui é a gente tentar gastar o mínimo possível para ir tentar melhorar o máximo possível, né? É claro que se a gente optar em comprar os dois, seria o mais ideal, aumentar a memória e colocar um SSD. Mas se a grana tá curta, você vai ter que optar em comprar ou a memória ou o SSD, certo? Bom, na questão, pessoal, da quantidade de memória, esse notebook ele aceitaria até 8 GB, certo? Mas como eu já estou com um pente de 2, eu vou dobrar colocando outro pente de 2, certo? Para ter o menor custo possível, porque eu poderia muito bem colocar um de 4 e ficar com 6, ou até mesmo tirar esse de 2 e colocar 2 de 4 e ficar com 8. Então essas seriam as possibilidades em upgrade de memória, mas como eu disse, eu vou colocar o mínimo possível, aumentando aqui para 4 GB o total. Outra coisa, pessoal, para não ser uma coisa injusta, o HD, é importante salientar que o HD que já está nele, que é de 500 GB, ele está numa condição saudável, tá? Porque se ele não tivesse, isso aqui também poderia impactar no resultado. Porque quando o seu HD não está saudável, ou quando ele está superior a 60% de uso, é natural que as coisas comecem a ficar um pouco mais lentas, tá? E ainda mais com somente 2 GB de memória, isso fica mais lento ainda. Então esse é o cenário atual que nós temos aqui nesse computador. Então o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente aqui, primeiramente, aumentar a quantidade de memória para 4 GB e aí nós vamos fazer alguns testes. Nós vamos verificar a inicialização do Windows, né, mais ou menos o tempo que ela vai demorar. Depois vamos abrir alguns programas, um programa como por exemplo o Word, tá, do pacote Office, ou Excel, PowerPoint, qualquer um desses, e um outro programa um pouco mais pesado. Então eu optei aqui em colocar o Photoshop 2021, certo? E ainda podemos fazer um teste abrindo um jogo.
não efetivamente jogar, mas abrir o jogo e ver qual o tempo de carregamento. E o jogo que eu escolhi foi o CSGO. Beleza, pessoal? Então vamos aos upgrades. Primeiramente vamos fazer o teste então aí de 2 GB a mais, totalizando 4. Então aqui, pessoal, já com ele aberto, tá, sem a bateria, claro, qualquer upgrade que você fizer é sempre importante que você tire a bagaça da bateria, beleza? Bom, aqui nós temos então o HD de 500 GB, que é um HD legal, tem um bom tamanho e está saudável aí. Apesar de bastante tempo de uso, mas ele está saudável. E aqui do lado direito nós temos os slots de memória RAM. Então, lembrando que esse daqui é um slot apenas de 2 GB. Importante salientar que ele trabalha numa frequência de 1333 MHz. Então, se você for fazer um upgrade de memória, é imprescindível que você coloque na mesma frequência. Porque se você comprar uma frequência maior, a que vai aí realmente funcionar vai ser a de menor frequência, tá? Então você acaba perdendo. Então se atentem na hora de comprar. Tem que verificar o tipo da memória, qual a frequência dela e tudo mais, beleza? Bom, então vamos aumentar aqui para 4 GB, tá? Como eu disse aí, nós vamos fazer um upgrade bem simples. Prontinho, ó. Memória já está instalada, bem simples a instalação. E agora então vamos aos testes, galera, tá? Eu vou ligar ele novamente, vamos ver qual que vai ser o tempo de demora para abrir o sistema operacional e depois abrir os programas e até mesmo um jogo. E depois da gente fizer esse teste, eu vou tirar esta memória, supondo que meu upgrade seria não de memória e sim para um SSD. Aí eu vou tirar esse cara, manter 2 GB e colocar um SSD e fazer exatamente os mesmos testes. E aí a gente vai ter um parâmetro, se realmente compensa mais você comprar memória ou um SSD para turbinar o seu notebook. Bom, então vamos lá, galera, já aqui vamos aos testes, tá? Eu vou apertar aqui o botão de ligar, ligado, e vamos ver qual o tempo que ele vai demorar para carregar o sistema operacional. Então vamos lá. Então o sistema está sendo inicializado. Talvez a gente não perceba tanta diferença assim, tá? Porque, como eu disse, de 2 GB para 4 GB não é tanta coisa. Claro que nós vamos ter sempre uma melhora na questão de desempenho, porque nós estamos aumentando o número de memória RAM. Mas vamos verificar se vai dar muita diferença de uma RAM para um SSD, beleza? Então não vou fazer nenhum corte, vou deixar aqui o carregamento fluir normalmente. E lembrando que quando o Windows acaba de subir, e se você já sair clicando em alguma coisa para abrir, claro que vai demorar muito mais, porque o Windows tem que carregar vários processos na memória para que ele dê aquela pequena estabilizada e depois você comece a usar ele com uma fluidez um pouco melhor, tá? Porque é diferente do SSD. O SSD ele já carrega tudo muito mais rápido. O arranque de um SSD é muito mais rápido do que você aumentar somente a memória, tá? Então veja aí o tempo que ele está demorando. Tá agora na tela de login ali ainda, ó, tá? Não coloquei senha, nada, justamente para ele subir normalmente aí até os finalmente, tá? Então vamos ver aí. Ó, pessoal, o Windows acabou de iniciar, mas veja que aqui na barra de tarefas ainda não carregou os programas, tá? Porque, como eu disse, além de ele inicializar o sistema, agora ele tem que inicializar vários processos do Windows, tá? Então aqui foi o tempo de carregamento do sistema operacional somente com upgrade de 2 GB de memória RAM. Bom, então o Windows carregado, vamos ao próximo teste, pessoal. Então eu vou clicar, eu já deixei aqui na barra de tarefas, eu vou clicar aqui, por exemplo, para iniciar no programa do Word, tá? Então eu vou clicar, vamos aguardar aqui o carregamento, ó, já cliquei, vamos ver qual que é o tempo que ele demora aí para carregar o Word. Ó, veja que nem ainda inicializou. Ó, começou agora, carregando ainda. Ó, veja como ele demora um certo tempo, ó. Agora sim que ele carregou, vou clicar aqui num documento novo, mas esse foi o tempo de carregamento dele para que aparecesse então o Word, certo? Eu vou fechar aqui,
Vamos abrir agora, pessoal, o programa do Photoshop. Que o Photoshop a gente sabe que é um programa de edição aí de imagens, tratamento de imagens, que é um programa bastante pesado, tá? Eu uso ele quase que diariamente. Então eu vou dar um clique agora nesse exato momento. Cliquei e vamos aguardar o carregamento dele também. Tá? Então é um programa já bem mais pesado aí do que o pacote Office, Word, Excel, etc. Ó, veja que ele nem começou a carregar. Ó. Olha o tempo, pessoal, que demora, tá? Então tá dando já para perceber logo de início que a diferença de você aumentar 2 GB de memória não tem tanta, tá? Vocês estão vendo que o arranque das coisas, a inicialização dos programas, do sistema operacional, e ainda falta a gente aqui tentar abrir um jogo, veja que ela é bastante demorada, tá? Então, e olha que nós estamos aqui com o i3. Existem situações em notebooks mais antigos que ainda usam DDR2, né? Que são mais lentos ainda. Então, de repente, não vai compensar muito você investir em muita memória RAM. Tá? Então, é isso que nós vamos ver depois, na hora que eu fizer a troca aqui, tirar essa memória RAM e carregar e colocar então o SSD, tá bom? Ó, veja que agora que ele foi carregado, então demorou aí um bom tempo também para carregar o Photoshop, beleza? Bom, para a gente finalizar o teste aqui, eu vou dar um duplo clique agora aqui no CSGO, tá? Deixa eu só tirar o volume aqui, pessoal, porque o CSGO quando ele carrega bem alto o som aí, tá? Então vamos lá, vou dar 2 cliques aqui, ó. 2 cliques, vamos ver então agora o tempo de demora para carregar o nosso joguinho aí, beleza? Então vamos lá. Olha lá, apareceu lá na barra de tarefas. Vai começar agora aqui o carregamento. Ó, tela preta aí um bom tempo. E vamos ter aquela paciência, né? É verdade. E se você tiver sem paciência, corre o vídeo. Porque realmente aqui já deu para ver que demora um bocado. Olha como o jogo está demorando. Ó, jogo carregado aqui, pessoal, agora, né? Acabou de entrar no jogo, praticamente. Mas eu não vou jogar, tá, pessoal? Dá para jogar? Dá. Porque ele tem aqui uma placa gráfica, tá integrada no processador. Não é das melhores, mas roda sim aqui. Às vezes dá uma pequena travadinha, mas aí a gente precisaria combinar já a memória com SSD, tá? Então eu teria que no mínimo colocar 8 GB de memória, que é o mínimo recomendável para qualquer jogo hoje em dia. E também aí, claro, atrelar junto ao SSD, tá bom? Mas o jogo está carregado. Eu vou fechar aqui o jogo, ó. Então vocês viram aí, galera. O que eu vou fazer agora? Eu vou desligar ele, vou tirar uma memória, vou manter então somente 2 GB de memória, vou tirar o HD e colocar um SSD, supondo então que eu teria feito um upgrade em SSD e não em memória. E aí nós vamos fazer os mesmos testes e verificar qual que vai ser o desempenho, qual vai ser a velocidade para fazer exatamente as mesmas tarefas que eu fiz com o aumento de memória. Então aqui, galera, veja então que eu já fiz a substituição, tirei o HD e tirei um pente de memória, certo? Então aí eu gastei agora para comprar um SSD, esse aqui é um de 128 GB. Então veja que aqui do lado, removido então o HD e a memória RAM de 2 GB, beleza? Então vamos aos testes aí novamente. Vou apertar aqui o botão Rex para ligar essa bagaça aqui. Então vamos lá, vou apertar e vamos ver agora o tempo que ele vai demorar para inicializar o Windows, né, mantendo somente 2 GB de memória e com o SSD. Então veja que já está carregando aí o sistema operacional. Já me parece aqui já logo de cara que está um pouquinho já bem mais rápido do que o HD, pessoal. Está aí 2 GB de memória. E 4 GB de memória, na verdade. Olha aí, pessoal, já carregou o Windows. Então vocês viram que o SSD ele já consegue fazer um arranque muito mais rápido do que qualquer outra coisa, tá? Como eu disse, o importante é a gente fazer exatamente os mesmos testes. Então deu para perceber que o Windows já foi muito mais rápido e agora vamos testar aqui a questão do Word, tá, pessoal? Vou abrir aqui o programa do Word, ó. Não preciso esperar muito tempo o Windows aí carregar todos os processos, ó. Olha a diferença, galera. E só com 2 GB de memória, hein? Eu não coloquei 4, só tá o SSD. Então veja como o sistema fica muito mais fluido, ó, muito melhor. Vou fechar aqui o Word, vamos abrir o Excel, ó. Ó, cliquei, já abriu. Olha a rapidez, pessoal. E cada vez mais a gente vai vendo que vale muito mais a pena hoje em dia em você fazer um upgrade de um HD para um SSD do que aumentar
a capacidade de memória RAM do seu notebook. Ó, vamos clicar agora no Photoshop. Ó. Cliquei. Vamos aguardar aqui o carregamento dele. Olha lá. Já começou a aparecer aí. Lembra que com 4 GB de memória, o Photoshop demorou bastante tempo para inicializar, né? Aqui vamos ver também. Como eu disse, o Photoshop ele é bem mais pesado, mas veja que ele já carregou. Ó. Então o tempo aqui foi muito menor do que com o HD convencional, tá? E com 2 GB e com 4 GB de memória. Então eu vou fechar aqui esse cara. Vamos agora então ao último teste, que é carregar aqui o CSGO. Ó. Vou dar 2 cliques e vamos aguardar também o carregamento dele. Olha aí, galera. Já carregou. Tá? Então até aqui no jogo também o carregamento foi bem melhor do que com o aumento de memória RAM. Certo, galera? Bom, devemos levar algumas coisas em consideração, tá, pessoal? Bom, deixa eu fechar o jogo aqui, galera, só para não ficar enchendo os pacovar. Bom, então, galera, o que a gente pode aqui concluir é que sim, o SSD deu uma turbinada muito melhor do que se fosse um aumento de memória RAM. Tá? Claro que eu não vou ficar aqui, pessoal, com muitas questões técnicas, porque tudo vai depender para o que você vai trabalhar. Você é um cara que vai jogar, ou você é um cara que vai trabalhar com vários programas, você vai abrir várias abas da internet, enfim. Então são várias coisas que tem que ser levadas em consideração. Se eu ficar aqui com muito termo técnico, o vídeo vai ficar muito longo, vai ficar chato e muitas pessoas mais leigas não vão entender. O que a gente precisa saber é algo mais objetivo e na prática. Então, na prática, vocês viram aqui que o SSD se saiu muito melhor do que o aumento de memória RAM. Tá bom, galera? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha aí ajudado a maioria das pessoas que estão com dúvida em qual tipo de upgrade fazer no seu notebook ou até mesmo no seu computador de mesa, certo? Bom, então se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para que você receba todos os vídeos aqui no canal. E também, se quiser fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, que está cada dia maior, segue o link aí na descrição. Beleza, galera? Então vou ficando por aqui. Fica aí meu forte abraço e até a próxima. Valeu!